Tudo tranquilo? Eu queria falar contigo sobre descanso, criatividade, criação de conteúdo e descanso. E eu quero focar especificamente nessa parte de quem cria conteúdo mesmo, porque eu acredito que isso seja uma conversa muito importante. E enquanto a gente tem essa conversa importante, eu vou fazer uns desenhos de umas bundas aqui. Eu vou fazer tipo bumbuns voadores. E eu sei que isso é muito aleatório, você não precisa ficar olhando pra câmera fazendo isso. Você pode escutar isso aqui como se fosse um podcast. E eu quero falar sobre o seguinte: será que quem cria conteúdo pode tirar férias? Será que quem cria conteúdo pode ficar off por uma semana, 2 semanas? Ficar longe das redes sociais? Isso é possível? Isso é sustentável? Isso é... Enfim, uma série de perguntas que eu quero trazer pra cá. E eu não quero questionar isso de uma forma só eu falando, né? Fica super à vontade de comentar coisas aqui. Eu tô muito curioso pra saber de qual é a sua abordagem pra isso, de exemplos legais que você vê de pessoas fazendo isso. E durante esse papo eu vou usar alguns exemplos, tá, de pessoas, coisas que eu já vi pessoas fazerem. E se de forma alguma é uma forma de criticar alguém, eu quero realmente só usar exemplos pra gente refletir sobre, nossa, olha o que a gente tem feito, né? Será que isso de fato é sustentável e saudável? E eu quero começar falando sobre uma coisa que eu não sei se você vai lembrar que aconteceu, mas teve uma semana que, por coincidência, eu estava ficando uma semana off das redes sociais. E durante esse experimento que eu fiz, foi a primeira vez que eu fiz esse experimento de, depois de começar a trabalhar com redes sociais, ficar uma semana off, eu escutei falar que num dia, né? Escutei falar, é ótimo, senti o efeito disso por causa do WhatsApp, mas num dia o WhatsApp, o Instagram e o Facebook caíram. Eles ficaram fora do ar por tipo um dia. E pra mim tava, que interessante que isso aconteceu agora, né? Eu tava de férias. E não estava entrando nas redes. Mas quando eu troquei ideia com as pessoas sobre isso, as pessoas falaram, olha, foi maravilhoso. Eu não me senti, sabe, naquela cobrança de estar criando. Eu não me senti, eu sentia um alívio que eu não sentia há muito tempo, era como se eu estivesse de férias. E eu fiquei refletindo, nossa, que louco que a gente precisa que a plataforma, né, o canal ali caia pra gente se sentir aliviado e de férias. A gente não consegue criar esses momentos, né? Quase como se a gente não conseguisse. E eu fiquei muito pensativo por causa disso. Porque se a gente proativamente decide, eu não vou postar, eu vou ficar longe das redes, eu vou ficar não sei o quê, a gente sente que a gente tá perdendo alguma coisa, né? É uma mistura de aquele FOMO, né? O Fear of Missing Out. Esse bumbum só é engraçado aqui. E é uma mistura do Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora, que é o FOMO que chama, que foi o termo que foi criado, né? O acrônimo. Com você sentir que tá fazendo algo errado, talvez, né? Porque o nosso parâmetro, né? A quem cria conteúdo. Quem cria conteúdo é aquela pessoa que tá ali todo dia nas stories. É aquela pessoa que tá todo dia postando, não sei o quê. E a gente não consegue imaginar que a gente poderia fazer isso, né? A gente sente que a gente tá fazendo algo errado porque em algum manual da cobrança, manual do certo, o Ministério do Certo diz pra gente que a gente talvez tenha que fazer aquilo. Então essa é uma coisa que eu queria botar aqui pra jogo pra gente pensar. Por quê? Porque a gente não recebe e-mail do Instagram, a gente não recebe uma mensagem do Mark dizendo, opa, tudo bem? Ó, você não apareceu nas stories já tem umas 10 horas, hein? Umas 24 horas, cadê você? Você não tem essa cobrança externa da rede social. É tudo um nosso medo. Inclusive, a gente às vezes tem medo de experimentar. É do tipo, você nunca passou 15 horas sem fazer stories, ou 24 horas, ou 48 horas sem fazer stories. Você nem sabe o que acontece, né? Mas você não quer experimentar, você não quer correr esse risco. Você prefere continuar criando pra você, enfim, num ritmo muitas vezes insustentável, pra você, de fato, enfim, pra você sentir que você tá fazendo aquela coisa certa. E eu acho que é muito importante a gente se questionar sobre isso, sabe? O que aconteceria se amanhã o Instagram, que eu tô usando muito como exemplo, né? Porque foi o que aconteceu como essa queda e também onde eu vejo mais essa cobrança, autocobrança das pessoas, né? Mas como você sentiria se o Instagram estabelecesse que assim, olha só pessoal, a partir de hoje, domingo, a gente tá fechando, tá? Instagram não funciona domingo. Você sentiria um alívio? Como é que você se sentiria, né? E o que isso diz sobre a gente, né? Será que a gente não pode criar esse dia da semana? Se a gente quer esse dia? Será que a gente vai ficar tão pra trás assim? Será que todo esse tempo que a gente criou, ele vai ser jogado fora, né? O relacionamento que a gente construiu com as pessoas? Eu tô falando uma coisa séria, desenhando esses bumbuns, eu acho engraçado. E uma palavra bumbum, aliás, cara. Acho que bunda e bumbum são 2 palavras muito boas. Acho que a gente tem que enaltecer o português nesse momento. Uma outra coisa que eu quero comentar também, que eu acho que é importante, é sobre esse lance do descanso e de etc, né? Eu já vi
E novamente, isso aqui o ponto não é criticar, tá? É a gente questionar o que a gente tem feito. Muita gente, assim, comentando nas stories como descanso é importante, pô, descansar é essencial. E às vezes a pessoa tá assim, na praia, tirando o dia off de fato, assim, de férias, sei lá, e tá postando nas stories, cara. E eu tô tipo, essa pessoa cria conteúdo, isso literalmente é a profissão da pessoa. Ela está aqui criando conteúdo sobre descansar. Ela não está descansando, ela está trabalhando, sabe? Tipo, ela tá ali nas stories, ela talvez ela não esteja respondendo, mas ela tá parando, ela tá tirando o cérebro dela do contexto de descanso para abrir aquela ferramenta de trabalho para colocar uma story dela relaxando, né? E eu fico pensando que assim, cara, será que essa pessoa tá realmente relaxando? Porque eu acredito, estou supondo, tá? Cada pessoa é diferente, que ela teria um descanso muito maior se ela simplesmente estivesse com o celular desligado ou com aquela rede social desligada. Afinal, isso é um descanso. Mas, novamente, descanso funciona diferente de pessoa para pessoa. O ponto aqui não é criticar quem faz isso, não é criticar quem fica o dia inteiro falando que está tendo um dia off, relaxando e fazendo não sei o que lá, só que passa o dia inteiro criando... Eu já vi gente que fez assim, sei lá, 20 stories sobre o fato de estar descansando e a importância do descanso. Tipo, cara, você está criando, você não está descansando. É o que me passa pela cabeça. Então eu queria também saber a tua opinião sobre isso, porque talvez tenha alguém que fale, ah não, mas me relaxa fazer as stories, etc. E eu fico pensando assim, beleza, mas será que isso simplesmente não é uma forma de criação que te relaxa? Mas mesmo assim você está criando, sabe? Então... é uma coisa que me põe pra refletir, eu não tenho uma opinião formada, mas eu acho louco pensar que o descansar de quem cria conteúdo também envolve criar conteúdo. Faz sentido o que eu tô falando? Eu não sei se faz, deixa esse diálogo aberto. E eu acredito que pra fechar, eu queria também deixar uma pergunta aqui pra quem cria, né? A gente fala muito sobre a importância de experimentar e tal, e eu não acredito que a importância de experimentar aconteça só na hora de criar. Eu acho que também vem dessa parte do descanso, sabe? Se você é uma pessoa que nunca deixou de criar uma story, por exemplo, você nunca faz 48 horas sem fazer uma story, ou 24 horas sem fazer, porque você tem medo do que vai acontecer, será que não vale a pena um dia você experimentar? Do tipo, se você sente que assim, realmente você precisa, né? Imagina que eu não tô tipo aconselhando alguém a não fazer stories, ou post, seja lá o que for. Mas imagina que você nota que alguma das suas atitudes é muito sustentável, tá? Eu não sei qual delas vai ser. Talvez seja postar, talvez seja fazer vídeo, talvez seja fazer stories. Imagina que algo que você faz hoje te incomoda muito, te cansa muito e é muito insustentável. Será que não vale a pena você fazer um experimento de, pô, o que acontece se eu dar, sabe, essa relaxada nessas horas aqui, tipo, passar 6 horas a mais sem fazer alguma coisa, sei lá, o que te deixa confortável, né? E ver o que acontece. Será que, de fato, você tem uma perda tão grande? Será que os números não ficam exatamente iguais? Será que o feedback é exatamente igual? E aí você tem um processo que é mais sustentável, né? Você continua fazendo as mesmas coisas, só que dessa vez acomodando o momento de descanso. Então essa é uma reflexão que eu queria deixar pra cá. Se a gente experimenta, se a gente gosta de brincar, se a gente gosta de testar coisas novas, será que não vale a pena testar coisas novas também para fazer o nosso processo se tornar mais sustentável? Para fazer o nosso momento de descanso mais... enfim, os nossos momentos de descanso de fato de descanso, né? E não uma criação de conteúdo sobre estar descansando. Né, essa coisa, é quase como se fosse... eu acho muito estranho, porque muitas vezes esses posts são tipo assim, literalmente a pessoa super relaxada no sofá, ou a pessoa muito relaxada na praia, ou a pessoa relaxada no mato, e eu fico, cara, você tá criando, sabe? Isso tá tirando o teu cérebro de onde você tá tirando você do momento, você tá preocupado ou preocupada talvez com a recepção das pessoas para aquilo, você talvez, não tô falando que todo mundo, vai estar respondendo mensagens ali, né, depois de botar a story, ou de botar o post, seja lá o que for. Então, vamos parar pra pensar nisso. Eu acho muito legal questionar. Isso é uma profissão muito nova, né? Uma pessoa que vive da criação, uma pessoa que tem a criação como parte do seu ecossistema de negócio, né? Então, eu acho muito interessante a gente começar a questionar isso aqui. Novamente, eu trouxe alguns exemplos pontuais. Se de alguma forma você sentiu que isso foi pra você, ou do tipo, ah, nossa, eu fiz isso, logo o Thiago tá falando de mim, ou de coisas que eu faço. Eu realmente espero que você entenda que isso aqui não é uma crítica direta a ninguém. Isso é realmente só uma reflexão aberta. E eu não tô falando que eu nunca fiz nenhuma dessas coisas, sabe? O fato de eu estar refletindo sobre isso é que eu já cheguei a fazer coisas assim. E por isso que eu pensei sobre isso, sabe? E desculpa que... isso aqui saiu muito aleatório, cara, esse desenho de bumbuns. E se você quiser receber esse desenho de bumbum na sua casa, no último vídeo que eu coloquei... Na verdade, eu gravei os 2 vídeos no mesmo dia, tá? Então eu não sei qual que eu vou colocar primeiro.
Mas se você quer receber esse desenho na sua casa, eu tô fazendo esse experimento que é... Você coloca aqui nos comentários uma pergunta ou alguma coisa que você acha que seja legal ser um tema de vídeo. E aí eu vou escolher uma das coisas que as pessoas colocaram. E escolhendo essa sugestão, se eu escolher a sua, eu vou falar contigo pra te enviar isso aqui por correio e te envio por carta. É uma coisa que eu não sei ainda se vai dar certo, é um experimento que eu quero fazer, eu tenho medo da, sei lá, carta se perder, alguma coisa desse tipo, sabe? Mas eu quero muito experimentar fazer isso, porque eu acho que pode ser uma coisa legal de se fazer, aí você vai receber esses bumbuns em casa. E espero que você tenha curtido essa reflexão sobre descanso, sobre criação de conteúdo. Eu acho que é uma reflexão muito importante, é uma profissão muito nova, é um tipo de atividade nova. Eu acho que é muito importante a gente estar trocando ideias sobre isso, para saber como é que a gente faz isso de uma forma mais sustentável e que faça sentido pra gente. Então, muito obrigado por me escutar até agora, por ver eu ter ilustrado o bumbum, se você ficou aqui vendo. E até o próximo vídeo.